Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Já fomos muito abençoados desde o sábado à tarde, aqueles que estiveram aqui, principalmente as mulheres, tenho certeza que já foram muito abençoadas. E nós pedimos a Deus que hoje também a gente encerre essa conferência ouvindo a voz do Senhor, que possamos ser edificados por sua palavra. Olhem para essas imagens, meus queridos. Prestem atenção a essas imagens. Quais são os sentimentos que são despertados em vocês? Quais são as emoções que afloram nos seus corações? Talvez desconforto, talvez angústia, tristeza, não sei. Olhem. Agora, observem essas outras imagens. Mudou o sentimento? Houve alguma diferença em relação às imagens anteriores? Na verdade, meus queridos, quando nós olhamos para algo belo, como uma rua bem ordenada, com essas casas coloridas, que inclusive é em areia, né? Como uma paisagem belíssima, ou uma obra-prima do Michelangelo, a Pietà, nós somos tomados por uma sensação de admiração, sensação às vezes até de paz e de alegria. Essas imagens parecem tocar algo profundo em nós, como se nos conectassem com uma realidade maior, mais harmoniosa. Por outro lado, quando nós estamos diante de cenas que mostram desordem e feiura, nós sentimos desconforto, nós sentimos tristeza e até angústia nos nossos corações. E eu pergunto para vocês, por que isso acontece? E se isso não aconteceu, talvez você tenha que repensar, né, algumas coisas aí. Se você admirou as primeiras imagens, por que isso acontece? Roger Scruton, um filósofo dos nossos tempos, ele em inglês, inclusive morreu há pouco tempo atrás, se não me engano, 2020, ele disse num dos seus livros, chamado Beleza, onde ele discute mais filosoficamente essa ideia de beleza, ele diz o seguinte: obras belas são arrebatadoras. Elas ocultam de nós admiração e reverência e nos enchem de um deleite despreocupado e reconfortante. É claro que ele está falando de arte aqui, mas nós podemos aplicar essa ideia do Roger Scruton a tudo que é belo, porque a beleza, ela tem poder de nos arrebatar, mesmo que seja por um instante. Ela nos faz esquecer dos nossos problemas. Por exemplo, alguém aqui já experimentou esse sentimento ao contemplar um belíssimo pôr do sol, ou um nascer do sol, ou uma chuva de meteoros? Alguém aqui experimentou esse sentimento de esquecer, inclusive onde estava, com quem estava, dos seus problemas, de suas dores, diante de uma apreciação de uma obra belíssima de arte? Ou quando você ouviu sua música predileta? Espero que não seja esses pancadões aí. Mas por que a beleza nos afeta tanto? E por que a feiura, ela nos causa náusea, ela nos incomoda, ela traz caos e desordem? A resposta, meus queridos, está na maneira como fomos criados. Deus, o arquiteto, o supremo arquiteto de todas as coisas, nos dotou dessa capacidade de reconhecer e apreciar a beleza. Ele mesmo, quando estava criando todas as coisas, em alguns momentos da criação, a palavra de Deus diz que quando ele olhou, ele viu que era bom. O interessante é que a palavra ali no hebraico bom, ela traz um significado de belo, de beleza. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que havia beleza. Quando ele criou tudo com beleza. Ele é o supremo arquiteto de todas as coisas. Ele criou a beleza para que ela pudesse expressar quem Ele é, a sua gloriosa beleza. Mas Ele não só criou a beleza, Ele também nos dotou de capacidade de reconhecê-la. Vocês terem uma ideia, nós temos a capacidade de enxergar 10 milhões de tonalidades de cores diferentes. 10 milhões. Quando nós olhamos para a natureza e nós enxergamos ali os vários tons de verde, veja, Deus poderia ter feito tudo apenas com uma cor só ou duas cores.
Mas olharmos para o verde, e aí a gente pesquisando como nós somos afetados pelo verde, né? A gente conclui que, aqueles que estudam isso, que a cor verde, ela é uma cor que traz pacificidade, ela é pacífica, ela traz relaxamento, ela traz harmonia, estabilidade, ela traz efeito calmante e refrescante. Olha que interessante. Por isso que nos hospitais a gente vê hoje, né? Antigamente era somente o branco, agora nós vemos as pessoas de verde, né? E Deus, na sua infinita bondade, criou a natureza com uma expressividade maior do verde, e de vários tons de verde. E não só isso, Ele nos dotou para enxergar essas cores. Ele poderia nos dotar apenas com a possibilidade de enxergar 10 cores, sem tonalidades de cores, já seria muito bom, mas não, Ele nos dotou com a possibilidade de enxergar 10 milhões de tonalidades de cores diferentes. Que maravilha, meus queridos. A feiura, ela não deveria fazer parte da criação, mas infelizmente, como consequência do pecado, como consequência da queda, ela agora faz parte deste mundo. E o pecado, eu diria que é a suprema fealdade. Ele é o causador de toda desordem. O pecado, ele desestrutura, ele desorganiza. O pecado, ele cria o caos, ele cria confusão. Embora a feiura passasse a ser uma realidade no mundo, e isso é uma grande verdade, a nossa capacidade também foi afetada de produzir beleza. Por isso que nós vimos imagens como aquela escultura e daquelas pessoas. Mas, graças a Deus, ainda que o pecado tenha afetado essa nossa capacidade de produzir o bom, o belo, ele não afetou totalmente. E Deus nos dotou não apenas com essa capacidade ainda de produzir o bom e o belo, mas também de reconhecer beleza, de também contemplarmos o belo. Um grande novelista, contista e ensaísta russo, o Fyodor Dostoiévski, que viveu no século XIX, é considerado um dos maiores literatos de todos os tempos. Ele tem algumas obras famosas, Crime e Castigo talvez seja a maior delas, a mais famosa, mas tem também uma novela chamada O Idiota. E uma grande frase dita por um grande personagem dessa novela ficou famosa, e é até hoje objeto de discussão, de tese, né? A frase foi: a beleza salvará o mundo. Desde então, desde o século XIX, diferentes pensadores têm discutido o significado dessa afirmação. Como assim? Como a beleza salvará o mundo? Alguns dizem que a ideia aqui é renunciar à fé. Alguns entendem que somente o belo, esteticamente falando, somente o artístico, o poético, o lúdico, aquilo que é prazeroso pode dar significado à vida. Somente a poesia, na poesia se encontra consolo, na literatura, na música, nas artes plásticas e nas artes dramáticas de forma geral, dizem alguns. Dostoiévski queria dizer isso, que a beleza salvaria, a beleza da arte, a beleza estética salvaria o mundo. Outros entendem que aquilo que aquele personagem queria dizer, que Dostoiévski falou, a ideia era em termos de beleza do amor, a beleza da generosidade, a beleza da solidariedade, a beleza de uma causa nobre pela qual nós podemos morrer ou viver. Mas o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Será que para Deus realmente a beleza importa? A estética? Será que existe beleza mais importante do que a beleza estética? E será que realmente a beleza salvará o mundo? Nós vamos falar hoje à noite um tema, a beleza que mais importa. Esse tema será exposto à luz de Provérbios 31, 30, que diz assim a palavra de Deus: a formosura é uma ilusão, e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor, e aqui o homem também, né, se enquadra, mas a mulher ou o homem que teme o Senhor Deus será elogiado. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que já foi dito, cantado, Senhor. Nós te agradecemos porque estamos aqui com o teu povo para juntos ouvirmos a tua voz. Fala conosco, ó Pai.
Acalma o nosso coração, Senhor. Que possamos estar atentos e cativos à Tua palavra. Que a Tua palavra possa produzir frutos em nossa vida para a Tua glória. Me usa como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, apesar de quem eu sou. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. O que é beleza? É um tipo de pergunta que pega a gente meio que de jeito. Porque tem coisas na nossa vida que a gente sabe o que é, mas a gente não sabe dizer o que é. Talvez se eu perguntar a você o que é beleza, você diga, beleza é um dia de chuva na terra seca. Beleza é o pôr do sol numa tarde de verão ao lado da pessoa amada. Beleza talvez seja a minha casa arrumada, o meu jardim é beleza. Beleza é a minha esposa, no meu caso é mesmo. Viu? Beleza é ouvir uma canção preferida. Mas o fato é que, ainda que a gente não saiba definir, há uma definição de beleza. Essa definição, ela vem de longínquos tempos, lá entre os gregos, que, discutindo sobre isso, disseram que beleza é harmonia, é proporção, é ritmo, é ordem. Isso é beleza. Onde falta harmonia, onde falta proporção, ritmo e ordem, aí não há beleza. Se a gente lembrar as imagens que nós vimos ali, a desordem, ao contrário da beleza, é feiura. Beleza é aquilo que gera, que está em ordem, né? Tem proporção, tem ritmo. No caso nós não cantamos, mas os irmãos aqui demonstraram isso muito bem ao cantar. Imagina se o baixo tivesse uma outra nota diferente da guitarra e o baterista estivesse tocando um rock, quando na verdade era a música mais lenta. Imagine como isso doeria os nossos ouvidos, ou seja, faltaria harmonia. E a origem da palavra beleza, ela está relacionada também àquilo que é bom. Ela está intrinsecamente conectada àquilo que é bom, ao bem. Tomás de Aquino vai dizer que algo para ser belo, ele vai dizer que deve ter alguns requisitos, que está dentro daquilo que a gente falou anteriormente, entre eles a integridade, por exemplo. Como assim integridade? Algo para ser belo tem que estar pleno. Se eu pegar uma flor aqui na minha mão esquerda e pegar uma outra flor parecida com essa, sem maioria das pétalas, e perguntar para vocês qual é a mais bela, certamente vocês dirão que a que está completa. Beleza tem a ver com integridade, com completude, com pleno. E também tem a ver com harmonia, como nós já falamos aqui. Então, Deus é o criador de toda a beleza. Ele é o maior criador de toda ela. Ele não só criou, mas Ele também nos dotou de possibilidade de criar e de apreciar. Ele estava tão preocupado com a beleza, mostrando, e quando nós olhamos para a criação, percebemos isso, e não somente na criação, mas nós podemos perceber isso ao longo de toda a história da Bíblia. Por exemplo, quando lá em Êxodo capítulo 28, verso 2, Deus vai dizer assim, faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Beleza. Poderia ser uma veste qualquer, poderia ser de qualquer maneira, mas não, ele queria algo que fosse belo. Sei que é polêmico, meus irmãos, falar sobre beleza na época em que vivemos, porque vivemos numa época, em tempos de desconstrução. O principal objetivo de alguns aí fora é destruir tudo que a sociedade ocidental construiu com base nos valores judaicos cristãos. É destruir o que é família, a desconstrução do que é família, do que é casal, do que é homem, do que é mulher, a desconstrução do que é arte, a desconstrução do que é belo. Mas eu vou dizer para vocês, a beleza não está nos olhos de quem vê. A beleza não é subjetiva, a beleza é objetiva. Não confunda beleza com gosto. Você pode ter um mau gosto, mas aquilo que é belo não deixa de ser belo. Você pode ter apreciado aquelas primeiras imagens, sentido deleite nelas, mas o problema está em você, não no que é belo. Interessante é que mesmo diante dessa desconstrução do conceito de beleza, o nosso país é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. O Brasil vende muito cosmético, o quarto maior país onde as mulheres e homens, cada vez mais, se preocupam com a sua beleza, com o bem-estar, com o cuidado com o corpo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil
ele só perde para os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas no mundo. Isso mostra que, ainda que haja essa tentativa de desconstruir a beleza, as pessoas estão buscando a beleza estética. As mulheres e os homens cada vez mais também. A beleza é importante. Nós devemos nos cuidar, as mulheres devem se cuidar sim. E os homens também, meus queridos. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho para os homens. Meus irmãos, cuidem das suas aparências. Cuidem. Beleza é importante. Se vocês não entendem um pouco assim, né, de aparência, de como se vestir, hoje em dia tem tanta gente ensinando isso. E às vezes eu vejo, né, alguns homens assim, aqui na igreja mesmo, né, que a calça parece que era do bisavô dele, a camisa era do tataravô, né, que não veste bem, e é todo caído, e a calça quase arrastando no chão. Cuidem-se, homens. Se perfumem. As mulheres gostam também dos homens bem cuidados, bem vestidos, perfumados, cheirosos, né? Aparem seus pelos, botem um perfume, se vistam melhor. Nisso as mulheres dão um show na gente. Dão um show. Dão um banho. Dizem por aí que as mulheres não se arrumam para os homens. Dizem por aí que as mulheres se arrumam para outras mulheres, para serem julgadas pelas outras mulheres, né? Mas eu acho que isso não acontece aqui entre vocês, não. Isso não acontece, não. A verdade é que o nosso corpo é sim templo do Espírito Santo. E como tal, nós devemos cuidar bem dele. Comer saudavelmente, tomar os remédios que forem necessários, né? Nós não podemos também negligenciar a nossa aparência. Deus é o Deus de beleza. O arquiteto da beleza não é contra uma mulher arrumada, penteada, cheirosa. Deus é um Deus de ordem, não de bagunça. É claro que existe um limite, nós vamos falar sobre isso aí, entre a vaidade, né, e a busca por se arrumar. A vaidade e tudo mais. Mas, ao contrário do que na Idade Média muito a Igreja Católica dizia, né, que a beleza era uma maldição, pra você ter uma ideia, às vezes as mulheres belas, elas eram rejeitadas, né? Elas eram desconsideradas porque elas tinham sido amaldiçoadas por sua beleza, porque a beleza atrai os olhos das pessoas, né? Mas essa não é uma verdade, meus queridos. Deus é um Deus de beleza. A beleza está na ordem e não no caos. O texto aqui, ele deseja nos lembrar que, embora a beleza seja importante, e ela é para Deus, devemos sim nos cuidar, a nossa vida não deve estar fundamentada nessa busca. Você não deve viver, homem, principalmente mulher, em função da sua aparência. E o sábio, ele vai dizer por quê. Ele diz, não viva a sua vida em função da busca pelo corpo perfeito. Não viva a sua vida em função da busca pelo rosto perfeito. Não invista todo o seu tempo, o seu dinheiro, achando que encontrará sentido na beleza, porque ela passa. É arriscado demais viver em função da aparência. Porque por mais que as coisas avancem a cada dia, né, há vários as esteticistas de plantão aí poderiam falar muito melhor, mas há várias possibilidades de melhorar a aparência, né? A verdade é que tudo isso pode sim retardar o envelhecimento, pode sim ajudar você a ficar mais bonita, e pode até demorar. Pode até demorar para você mais do que a sua vizinha que não tem tantos recursos assim. Mas, minha querida, assim como a flor murcha, essa beleza um dia vai passar. E se você fundamentar a sua vida, você buscar sentido para a vida nela, isso pode ser extremamente prejudicial para a sua vida. Se a beleza é importante, mas ela não é o mais importante na vida da gente, o que seria então? Existe um outro tipo de beleza maior. Se não devemos viver em função dessa beleza estética, nós devemos viver em função de quê? E aí, Salomão vai nos dizer, e serve para a mulher e para o homem. Mas a mulher, mas o homem, que teme o Senhor Deus, será elogiada, será elogiado, será louvado, algumas traduções aí, mas a ideia é essa do elogio, né? Salomão está dizendo para nós que o fundamento da nossa vida não pode estar em buscar a beleza física, porque ela é efêmera, ela é passageira. Ele
ele diz para nós que existe uma beleza que é muito mais importante, que está além do que aquilo que as pessoas podem ver de longe, quando olham para você. Uma beleza que pode se refletir na sua vida, porque você teme ao Senhor. Por isso Salomão diz, mas a mulher que teme ao Senhor, ou seja, a mulher que não se ocupa, que não coloca no centro da sua existência, a busca pela beleza, ela sim será louvada, ela sim será elogiada. Não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei várias vezes, mas eu escuto falar tanto do temor do Senhor, mas o que é temer a Deus? Na Bíblia essa palavra, ela aparece em suas derivações, ela aparece mais de 300 vezes. E quando falamos em temer, normalmente nos vem a ideia de medo, de pavor. Eu tenho medo, de alguma coisa, e essa palavra, ela pode ser sim usada, e algumas vezes na Bíblia, ela realmente significa essa ideia de medo, mas esse aspecto do temor, do medo, do pavor do Senhor, ele deve ser um sentimento presente, não na vida do crente, mas na vida dos ímpios. Somente aqueles que não foram ainda reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, sim, estes devem temer a Deus, estes devem ter medo, terem pavor do justo juiz, que está irado contra o pecador. Para eles, temer ao Senhor é temer sua santidade, é temer a sua justiça, que se manifesta inclusive na sua ira vindoura. Lá em Salmos 76:7 vai dizer, tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? O nosso Deus deve ser sim temido pelos pecadores, pelos ímpios, para aqueles que não confessaram ainda Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas para nós, não. Para nós, o temer a Deus tem um significado diferente. Lá em 1 João capítulo 4, verso 18, vai dizer, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A justiça de Deus, meus queridos, foi satisfeita em Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Agora nós fomos reconciliados com Deus de tal forma que podemos chamá-lo de Pai. Agora podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então temer para nós envolve um outro aspecto. Não é mais um sentimento de pavor, de um dia estar diante do justo juiz. Não precisamos temer o fim. Não precisamos ter pavor desse grande dia, em que ficaremos face a face com Deus, em Cristo Jesus revelado, o justo juiz. Não, o medo não deve dominar o nosso ser. Deixemos este sentimento para os ímpios, para aqueles que não reconheceram quem são, pecadores miseráveis, para aqueles que não confessaram que Jesus, sim, somente Ele pode lhes salvar, para aqueles que acham que podem se salvar por suas obras, para estes, sim, eles devem temer a Deus. Eles devem estar com medo pavoroso de estar diante do Deus que é santo e é juiz, do Deus que vai colocar diante dele todas as suas falhas, todos os seus erros, todos os seus pecados. Mas para nós não, para nós que fomos perdoados em Cristo Jesus, para nós que fomos reconciliados, para nós que agora somos declarados inocentes no tribunal de Deus, justificados, para nós não. Temor para nós tem agora um outro significado. Não é um sentimento de terror paralisante, não, fica para os ímpios, mas uma reverência que motiva o crente a viver em santidade e gratidão, reconhecendo a graça de Deus em Cristo Jesus. Temor reverente, não é um medo servil. O Spurgeon vai fazer essa diferença, vai falar de temor servil e temor filial. O temor servil fica para os ímpios. O temor servil é aquele temor de um escravo que está sempre preocupado com os castigos do seu senhor, que às vezes o castiga, mesmo sem aparentemente ter um motivo. Não. Temer agora para nós, os que foram reconciliados com Deus, envolve uma profunda consciência da majestade do nosso Deus. Envolve um profundo entendimento da sua santidade. E isso nos leva à obediência.
Isso nos leva à adoração. Isso nos leva a estarmos totalmente dependentes dele. É isso que Spurgeon chama de temor filial. Porque agora nós podemos dizer, Pai nosso que estás nos céus. Agora nós podemos chamar aquele que era o nosso inimigo de pai. É como uma criança, meus queridos, que vai até o seu pai, tendo consciência que ele a ama. E sabendo, inclusive, que ele daria a sua vida por ela. E mesmo que ele tenha uma relação de amizade, de cumplicidade com ela, ela vai sempre se direcionar a esse pai com reverência e respeito. Ela chega em casa, ele está dormindo no sofá, e ela tem o cuidado de fazer silêncio. Ela tira até os tamancos para não fazer barulho, porque ela não quer acordar o pai. Esse é o temor filial. Imagine que você vai para uma audiência amanhã no fórum, e vai estar diante de um juiz. Nós homens, bota uma calça, uma camisa, está tudo certo, né? Talvez você fique pensando, caramba, eu boto uma camisa de manga comprida ou curta? Talvez a mulher vai pensar muito mais. Nosso problema talvez seja só em relação à camisa, né? Afinal de contas, nós estaremos diante de uma autoridade. E as mulheres vão pensar, mas nós teremos uma coisa em comum. Nós ficaremos pensando como nós vamos nos comportar. Como nós vamos nos comportar diante deste juiz, dessa autoridade? Meus queridos, se nós honramos, se nós respeitamos, se nós reverenciamos homens falhos, imagina saber que você está todos os dias, cada segundo da sua vida, diante do justo juiz, diante daquele que é o rei do universo, diante daquele que criou todas as coisas, aquele que não é igual a nós, pelo contrário, ele é totalmente santo, perfeito. Como então nós deveríamos viver diante dele? Como então nós deveríamos nos vestir? Como então deveríamos usar as palavras? Como então deveríamos nos comportar diante dele? A pessoa que vive no temor do Senhor, ela deve viver em constante louvor, gratidão, piedade. Ela caminha dentro dessa bolha, dessa atmosfera. Não porque tem medo de ir para o inferno. Esse não é um medo que pertence mais a nós. Porque Cristo já pagou a nossa dívida. Não, porque ela tem medo, ela teme ferir a santidade de Deus. Ela teme desagradar aquele que a salvou. Ela teme entristecer o Espírito Santo que habita nela. Ela diz, Senhor, eu te louvo, eu te sirvo, eu te adoro. Tudo isso em um espírito de gratidão. Isso é temer ao Senhor, é viver dentro dessa esfera. Não importa onde você estiver, não só no domingo, mas principalmente a partir de amanhã, saiba, você estará sempre diante de Deus, diante da face de Deus. E o Salomão diz que a mulher que vive assim, ela sim será louvada. Claro, ela não será adorada como Deus deve ser, mas ela será reconhecida como uma mulher sábia. O homem que vive assim será reconhecido como um homem sábio, bem-aventurado, bem-aventurada. Alguém que entendeu realmente o sentido da vida, alguém que entendeu para que nasceu, para que foi criado. Para que foi criado. O homem e a mulher sábia, ele não vive em função da sua aparência, mas ele vive em função de obedecer a Deus. Ele escolhe a melhor parte, ela escolhe a melhor parte, e a melhor parte, e a boa parte, é temer a Deus, é obedecer a Deus, claro, sem considerar os cuidados que eu já falei com a estética, mas a melhor parte, a beleza mais importante, é temer ao Senhor. E eu vos pergunto, como você tem investido o seu tempo? Está mais preocupado com a aparência física do que a sua piedade? Você tem escolhido a boa parte? Você tem escolhido um tempo para se deleitar na presença do Senhor? Para conhecer mais ao Senhor? Interessante que se a gente olhar com mais cuidado para essa mulher de Provérbios 31, a gente vai perceber que essa mulher era uma mulher diferenciada. Ela tem uma relativa autonomia. Ela negocia no mercado imobiliário. Olha só os versos aí, para vocês verem como essa mulher, ela era ativa. Ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com fruto de suas mãos, verso 16, e
a gente olhando aí nos provérbios, a gente vai perceber que há uma relativa ênfase no serviço familiar dela, tá? Cita-se que ela comprou essa vinha e tal, mas você vai ver uma ênfase maior nessa questão familiar. No verso 13, ela busca lã e linho, trabalha de boa vontade com suas mãos, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribui as tarefas das servas, faz para si coberta de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Interessante que essa mulher, ela está pronta para servir. E ela está pronta para servir fazendo coisas que mais enfeiam ela do que embelezam. Ter filhos, por exemplo. Por mais que a mulher seja bonita, o corpo muda. Há uma deformação da mulher ali, não é verdade? Dar à luz é se deixar deformar. É se deixar deformar, porque a mulher sabe que o Senhor, Criador de toda a beleza, assim o deseja. A mulher sabe, a mulher que teme a Deus sabe, que é mais importante gerar uma vida, obedecer a Deus, que diz crescer e multiplicai-vos, do que atentar para a sua aparência. É mais importante obedecer a Deus. Infelizmente, meus queridos, infelizmente, nós temos visto mulheres rejeitando esse tão sublime dom de gerar uma vida. Algumas, por causa disso que eu falei, eu vou deformar meu corpo, nada. Eu prefiro adotar um animal. Eu não vou nem falar sobre isso aqui ainda. Hoje não. E assim vivem em desobediência ao Criador, que disse, crescer e multiplicai-vos. São mulheres que valorizam mais a beleza estética do que o temor ao Senhor. Outras dizem, não, eu não vou ter filho porque vai atrapalhar a minha carreira. Porque para mim, importa mais ter sucesso na minha carreira, se dar bem profissionalmente, do que obedecer a Deus. Para mim, o que vale é a minha vontade, não a vontade de Deus. A mulher de Provérbios, ela mantém a lamparina acesa durante a noite. Veja só, ela acorda primeiro do que todo mundo. Ela está sempre ligada na lamparina. E certamente essa mulher vai acordar com olheira. Veja, ela escolhe obedecer a Deus muito mais do que as preocupações estéticas. Não que isso não possa ser feito, como eu já falei, mas o que importa mais para ela é obedecer a Deus, ainda que isso deforme o seu corpo, ainda que isso traga olheiras, mas ela serve. Porque ela não busca a aprovação dos homens, ela não busca a aprovação do espelho, ela busca a aprovação de Deus. É Ele que mais importa. Minha irmã, meu irmão, nada vale a sua beleza física se você não temer a Deus. Absolutamente nada. Sua beleza física vai por água abaixo quando da sua belíssima boca aí, cheia de produtos e tudo mais, que você ajeitou, sai um palavrão. Sai uma murmuração. Sua beleza não vale nada diante de Deus se você usa seu corpo para o sexo promíscuo, longe da vontade de Deus. Se você usa o seu corpo para chamar a atenção dos outros, de nada vale a sua beleza. Deixa eu te fazer umas perguntas. Onde você tem investido mais o seu tempo e recursos? Na beleza exterior ou no crescimento espiritual? Você tem buscado ler a palavra, você tem orado ao Senhor, você tem tido um momento com o Senhor, você tem buscado a comunhão dos santos com os irmãos, como suas escolhas no seu vestuário, elas refletem um estilo de vida, refletem os seus valores e refletem se você teme a Deus ou não. Em que áreas da sua e da minha vida nós precisamos cultivar um temor do Senhor maior? Provérbios 9, 10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nenhuma sabedoria humana tem valor, meus queridos, se ela não for precedida pelo temor ao Senhor. Porque quando nós tememos a Deus, nós reconhecemos que Ele é maior do que nós. Nós reconhecemos que Ele governa sobre todas as coisas e que a Sua palavra, ela é o guia perfeito para a minha vida. Ela é o guia. Eu não preciso ouvir as vozes, como o pastor falou ontem, outras vozes da cultura, não. Ouça a voz de Deus, ouça a Sua palavra. Ela vai te guiar para o caminho certo. Embora nós, que já fomos reconciliados com Deus, não tenhamos um pavor, um medo de nosso Deus, tem um texto aqui em Filipenses que é muito interessante, e eu não poderia deixar de falar.
Porque nós devemos sim ter um temorzinho de Deus, sabe aquele medinho assim? Pois é, olha o que é que Paulo diz aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse texto é para nós, é para crentes, é para quem já foi reconciliado com Deus, é para quem já entendeu que é pecador e precisa de um Salvador. Sabe por quê, meus queridos? Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque nós estamos diante daquele que é justo juiz, daquele que disciplina aqueles que ama. E nós sofreremos sim as consequências das nossas escolhas erradas, nós sofreremos sim as consequências da nossa desobediência, assim como nós sofremos quando desobedecemos aos nossos pais. O temor do Senhor deve afetar, meus queridos, todas as nossas decisões diárias, todas. Pais, a sua oração não seja para que seu filho obtenha, até pode ser, não tem problema, mas não seja a principal. Ah, Deus, que o meu filho obtenha sucesso na carreira, que ele seja um homem dotado de riqueza, um homem destaque na sociedade. Nada disso vai importar para o seu filho, sua filha, se ela não temer a Deus, se ele não temer a Deus. A minha oração todos os dias, é para que Deus ajude os meus filhos a temê-lo. Não tem melhor coisa, meus queridos, do que os nossos filhos tementes a Deus, porque eles podem não estar debaixo dos nossos olhos, mas se ele temer a Deus, ele vai entender que ele está sempre diante da face de Deus. Esse é o melhor para a vida deles. Mesmo distante de nós, ele estará sempre entendendo que nunca está distante de Deus. Então estimule os seus filhos, ore para que Deus crie neles, desenvolva neles o temor a Ele. Estimule os seus filhos a desenvolverem muito mais do que a beleza estética, a beleza interior, o temor ao Senhor, a piedade. Devemos, em cada momento da nossa vida, ver cada momento, cada instante, como uma oportunidade de honrar a Deus com as nossas ações e reações. Como o temor do Senhor, meus queridos, tem afetado as suas decisões cotidianas, no trabalho, na família e nas suas relações. Você tem sido apenas mais um funcionário relaxado? Aquele que diante dos olhares do seu empregador, do seu patrão, do seu gerente, do seu diretor, é o melhor trabalhador, mas quando ele sai, aí você diminui a produção, aí você não faz mais como deveria ser. Lembre-se, você está diante da face de Deus. Você tem usado as redes sociais quando o seu cônjuge não está longe, quando ele não está do lado, de forma que não agradaria vê-lo se ele estivesse. Você tem senha no seu telefone que nem sua esposa sabe, a senha ou vice-versa. É perigoso. E não é interessante. Mas como você tem usado as redes sociais longe da sua esposa, do seu esposo? Como você tem usado as redes sociais longe dos seus pais? Como? Você entende que ainda que ele não esteja vendo, ou ela, você está sempre diante da face de Deus. Lembre-se disso. Alimente-se bem, exercite-se, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas cuidado, jovens, cuidado, para que vocês não se sintam pressionados pelas redes sociais em busca desse padrão de beleza, desse corpo perfeito, que você não encontrará. E embora você não esteja diante desses padrões, não coloque isso como um alvo determinante em sua vida, algo fundamental em sua vida, mesmo sendo quem você é fora dos padrões de beleza. Você pode ser uma pessoa bela. Não coloque isso como algo fundamental, porque é uma busca vazia. Tema ao Senhor, isso é mais importante. Obedeça ao Senhor, isso é o que importa, é o que mais importa, é a beleza que mais importa, é escolher a boa parte. Mas não esqueça do desodorante, né? Não esqueça. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãs, com essa excessiva vaidade, com essa busca pela beleza a qualquer preço. Invista muito mais no seu caráter. Busque muito mais
relacionamento com Deus, busque muito mais desenvolver na sua vida o fruto do Espírito Santo. Escolha a boa parte, tema ao Senhor acima de tudo. É verdade, meus queridos, a beleza é importante. Ela é importante, porque ela é importante para o nosso Deus. O grande arquiteto do universo, ele viu que tudo que ele fez era bom, era belo. E ele não só criou as coisas belas, ele também nos deu toda essa possibilidade de apreciá-las, de reconhecê-las. Isso nos traz, muitas vezes, nos eleva. Isso é muito bom. Nós não podemos ignorar essas verdades, não podemos negligenciar esses fatos. E você pode até ter mau gosto. Gosto não se discute de fato. Mas isso não importa, porque o belo continua sendo belo, e ele não precisa da sua aprovação para ser belo. Como aquele visitante que está na galeria, diante de uma grande obra de arte, belíssima, reconhecidamente bela. E aí o funcionário chega próximo dele, e ele olha para aquela obra de arte e diz: não é tão bonita assim. E o funcionário diz: meu amigo, perceba que na verdade quem está sendo julgado aqui não é a obra, é você. É você. O que estava sendo julgado era a capacidade daquele visitante de enxergar a beleza que estava diante dos seus olhos. A beleza é importante, a beleza é objetiva, ela existe, há um padrão, ordem, harmonia. A beleza. Devemos se cuidar da nossa imagem, homens e mulheres. Devemos nos preocupar sim. E não precisa gastar muito dinheiro para isso. Cuidar da aparência é válido. Mas existe uma beleza mais importante, não esqueça. A beleza do temor ao Senhor. O temor do Senhor que não é esse medo do servil. Não, como um escravo que tem medo do seu Senhor, tem medo de ser castigado por Ele, mesmo sem um real motivo, não. O temer ao Senhor envolve esse conceito de entender quem Deus é, entender qual é a sua vontade e, principalmente, fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é temer ao Senhor. É uma resposta ao que Ele fez por mim e por você, dando a sua vida por nós. E agora nós devemos viver uma vida que o agrade. Agora nós sabemos que estamos sempre diante da face dEle. E por saber disso, nós vivemos em obediência a Ele. O temor do Senhor, Ele influencia todas as minhas decisões, todas as minhas ações. E agora eu vivo uma vida que glorifica não a mim, que chama atenção não para mim, mas para Ele. Mesmo a partir das mais simples ações da minha vida. Agora nós tomamos cuidado do que nós vamos vestir, porque eu sei que eu estou diante do Deus, do justo, juiz, daquele que é santo, todo-poderoso e exige pudor na minha vida. Se temer ao Senhor é viver em obediência e reverência, então, como isso reflete essa realidade no seu casamento? Como reflete essa realidade na sua vida, de forma geral, profissional, na sua relação com as pessoas, na sua relação com as redes sociais, como já falamos aqui. As pessoas que escolheram viver a boa parte, elas não vivem suas vidas buscando ser elogiadas pelos outros, mas elas vivem as suas vidas desejando o elogio daquele que mais importa. E como o salmista diz, essa que teme ao Senhor, esse homem que teme ao Senhor, será elogiado. Porque ele sabe, porque ela sabe que a verdadeira beleza não está em um rosto bonito, em um corpo perfeito, não, mas uma vida de obediência, de reverência a Deus. Ministério de Música, pode subir, por favor? Desde Dostoiévski, lá no século XIX, muitos replicaram essa fala, muitos estudaram essa fala, de que a beleza salvaria o mundo. A beleza, ela não pode salvar o mundo. Ela não vai salvar o mundo. E o mais interessante é que, quando a Bíblia fala da salvação da humanidade, a salvação da humanidade veio justamente por meio daquele que Isaías vai se referir, no Isaías 53, verso 2, assim, ó. Isaías falando sobre Cristo, ele vai dizer, ele não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele, nenhuma aparência havia nele para que o desejássemos. É bem interessante que existe uma espécie de contradição na beleza. Coisas que aparentemente são feias, na verdade são belas, são boas, porque a paixão de Cristo é bela. Por mais que ela seja feia, por mais que ela seja grotesca, porque é sangue derramado,
mas ela é bela ao mesmo tempo. Sabe por quê, meus queridos? Sabe por que é possível ver beleza naquilo que é grotesco e feio, que é a paixão, que é o sangue derramado? E quem assistiu a Paixão de Cristo, Mel Gibson, lembra bem disso? É porque eu vejo naquele sangue derramado amor. É porque eu vejo naquele sangue derramado sacrifício. Jesus, o Filho de Deus, que não se encaixava nos padrões da beleza deste mundo. A sua beleza não estava na sua aparência física, mas em sua humildade, em seu amor sacrificial. Estava na sua perfeita obediência ao Pai. Cristo, o servo sofredor, que escolhe esse caminho, o caminho da renúncia, o caminho da entrega total, abrindo mão da glória que ele tinha junto ao Pai para nos salvar, para ser humilhado, escarnecido em nosso lugar, se fazendo pecador por nós, meus queridos, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Assim como em Cristo não havia formosura aos olhos do mundo, nós, seus seguidores, também somos chamados para viver uma beleza que transcende essa aparência. Somos chamados para refletir a imagem de Cristo em nossas vidas, manifestando o caráter de Cristo, manifestando o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. A beleza que salva é a beleza do caráter transformado por Deus, que agora vive em temor e obediência a Ele. É essa beleza que salva. Que possamos buscar, meus queridos, essa beleza que vem de Deus, aquela que se manifesta no temor do Senhor, na obediência da sua palavra, no amor ao próximo e no serviço. Que a nossa vida seja um reflexo dessa beleza, da beleza de Cristo, que não se esvanece com o tempo, que não murcha com o tempo, mas que permanece para sempre. E a nossa oração é que o Espírito Santo nos capacite a viver essa beleza que transcende, para que assim como Cristo, possamos ser luz no mundo e testemunhas do amor dele. Busca essa beleza que não passa, a beleza que vem do temor ao Senhor. Agora, meus queridos, para os ímpios, se tem alguém entre nós que ainda não entendeu a beleza de Cristo, que ainda não se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que olha para dentro de si mesmo e o que vê é feiura, é pecado, é escuridão, por mais que saiba que deve fazer aquilo que é bom, não consegue fazer, pelo menos não como Deus exige, porque Deus exige perfeição. Para você há esperança, é só confessar os seus pecados, é só se lançar diante de Cristo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu enxerguei a beleza de Cristo, eu enxerguei a beleza da crucificação, eu enxerguei a beleza do Cristo Redentor, do Cristo que pagou os meus pecados, eu me enxerguei, eis-me aqui com minha feiura, para que tu possas me transformar dia a dia, segundo a beleza de Cristo. Para você a esperança, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos cantar a mesma canção que cantamos, falando do temor, falando de que Ele virá, porque o nosso Rei virá, o nosso justo juiz virá no dia, julgar os vivos e os mortos. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Temer ao Senhor, porque assim há uma beleza principal em
nossas vidas a mais importante, que é temer ao Senhor. É claro que não podemos ser negligentes com a nossa estética, mas o mais importante é sermos servos teus, obedientes à tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, a sermos melhores servos, a sermos melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, sabendo que o Senhor está sempre diante de nós, a tua face está sempre diante de nós. Ainda que estejamos sozinhos no nosso quarto, sozinhos no banheiro, sozinhos em qualquer lugar, Senhor, o Senhor está diante de nós. Que possamos ter reverência, honra, temor ao Senhor e fazer a tua vontade e não a nossa em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, porque somos fracos, mas agora há um Espírito Santo habitando em nós, nos capacitando, nos ajudando a nos conformar à tua palavra e à tua vontade. Se porventura nós cairmos, Senhor, Ele nos ajuda a levantar, mas que nós não possamos jamais deixar de te obedecer, desistir, que possamos ser vistos, elogiados diante do Senhor, que não pelos homens, porque os homens serão contrariados com as nossas escolhas, seremos vistos como os retrógrados, ó Senhor, mas nós queremos ser bem vistos por Ti, não pelo espelho, não pelos homens, mas por Ti. Nós queremos ser elogiados por Ti. Se queremos ser elogiados por Ti, devemos viver uma vida de obediência e temor ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nos perdoa porque muitas vezes não somos, e nos ajuda a viver uma vida conforme a Tua vontade, para a Tua glória, não porque temos medo de ir para o inferno, não, porque não iremos, estamos garantidos na obra perfeita de Cristo em nosso lugar. Mas o que nos move a te obedecer, a ter um temor reverente, é um espírito de gratidão do Cristo que morreu em nosso lugar, que viveu a nossa vida e um dia retornará para julgar vivos e mortos. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos a garantia de que não seremos condenados neste grande dia. Converte almas, converte pessoas essa noite, aqueles que ainda não entenderam, que o Senhor possa fazê-los enxergar a beleza de Cristo, do Evangelho, que diz que há esperança para o pecador, há esperança para aquele que admite que precisa de um Salvador, que sabe que deve fazer o correto, mas não consegue, mas o faz enxergar Cristo, a cruz de Cristo, a beleza de Cristo, a sua obra perfeita em seu lugar, fazendo aquilo que somente Cristo poderia fazer, obedecendo perfeitamente a Deus. Converte pessoas, Senhor, aqueles que estão aqui e não te conhecem, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Restaura corações, para que esses corações possam viver agora no temor do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos.